Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aos que estão em casa também, que estão participando, que Deus possa falar ao coração de cada um nessa noite, porque nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Durante essas 2 semanas eu estive fora, o pastor Hermes me chamou de índio agora, porque domingo passado retrasado eu fui para Manaus, e de Manaus fui para Parintins, depois voltei para Manaus no meio da semana, depois fui para São Gabriel da Cachoeira, lá na divisa da Colômbia, mas domingo retrasado eu participei do culto lá de Manaus mesmo, vi o nosso pastor pregando. Também na quarta-feira também eu participei do culto, mesmo estando longe. E domingo eu cheguei, já era umas 6 e pouco da tarde. Em casa eu cheguei, já era mais de 7 horas, mas não deu para vir também no domingo. Mas essa semana Deus permitiu que eu estarei aqui em Jundiaí, graças a Deus, e nós possamos compartilhar. Mas mesmo de lá eu estava já lendo, estudando um pouco, porque eu sabia da missão que Deus havia me dado de trazer a palavra de Deus. Eu acho que uma coisa importante, o pastor já falou aqui também, que nós não pregamos livro, tá? A gente cita o livro muitas das vezes, mas como um apoio para nós, mas nós aqui pregamos a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus é a nossa pregação. A gente gosta de citar escritores bons, homens de Deus, que Deus escolheu, doutor? Que escolheu para nos ajudar. Nós temos no Brasil muitos escritores excelentes, na Editora Vida, na CPAD, e também escritores internacionais. Já foi falado aqui, Timothy Keller e C.S. Lewis. C.S. Lewis é considerado um dos maiores do século XX. Então a gente vai pegar como base esse livrinho aqui. É um livrinho muito pequenininho, dá para ler num dia, quem gosta de ler. Tá? São 4 capítulos dele só, mais a introdução. Anatomia de uma dor. Tá? Esse aqui foi publicado pela Editora Vida, Um Luto em Observação. E será uma semana falando sobre isso. Como o pastor Emerson já falou aqui há pouco, é muito estranho a gente falar sobre isso, porque nós temos o hábito sempre de falar de bênçãos. Não que a gente não vai falar que Deus vai nos abençoar, é claro. Mas é uma mensagem um pouco, como vou dizer, mais triste. Hoje, quando eu estava escrevendo, à tarde, eu chorei um pouquinho diante de Deus, quando Deus começou a falar no meu coração. Tá? Então, assim, a gente começa a pensar por que nós passamos por isso. E como o pastor falou aqui hoje, nós somos seres humanos, frágeis. Todos nós passamos por dor, por dificuldades. E nós temos que aprender a entender isso. Então, é uma mensagem um pouco mais triste, um pouco mais melancólica, mas faz parte da vida. E é importante a gente aprender. E nós vamos usar um texto bíblico para isso. Tá? O livro é apenas um auxílio, mas a Bíblia é a fonte nossa. E não tem como falar sobre dor, sobre sofrimento, se a gente não começar falando de Jó. Eu já preguei aqui sobre Jó há uns meses atrás, a gente pregou no capítulo 1, capítulo 2, mas hoje a gente não vai falar precisamente desses dois, vamos citar eles também. Mas a base vai ser no capítulo 3 de Jó. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Jó, capítulo 3, nós vamos ler, nós temos um tempo, nós temos alguns minutos para meditar, e nós estamos começando, é o comecinho do mês, primeiro dia do mês, e outros pregadores virão durante as outras semanas, também falando sobre esse tema, e que a gente possa aprender, e que o nosso coração possa estar preparado, para que quando nós estivermos diante da dor, a gente saber enfrentar a dor. E no final, nós sempre fechamos com o propósito maior. A gente aprende sobre a dor, mas também aprende que nós podemos ser consolados. Essa é a grande vitória de um cristão. O cristão, se nós pararmos para pensar, e apesar de ver tudo isso, nós entendemos que nós somos privilegiados, porque o mundo não tem o que nós temos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém? Então vamos ler aqui em Jó. A minha Bíblia é um pouquinho diferente, eu gostaria que vocês acompanhassem, mas a mensagem é a mesma. Jó capítulo 3, a partir do versículo 1, eu gostaria de ler ele para que a gente possa meditar um pouquinho e você entender o que nós vamos falar sobre essa anatomia de uma dor. Tá? Jó capítulo 1 diz assim, então, obrigado. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia.
aquela noite, que delas se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo, amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz, e a luz não venha, que não veja a pálpebra dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri, eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse, e porque peitos para que eu mamasse. Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra, que para se edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro, e encheram de prata as suas casas. Ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável, e vidas aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem. Eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo, e exultaria se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramaram como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Aqui encerra o capítulo 3 de Jó. O título fala que Jó amaldiçoa o seu nascimento. No livro do C.S. Lewis, A Anatomia de uma Dor, um luto e observação, ele está expressando aqui a dor que ele sentia pelo falecimento da sua esposa. Ele vai falar nessas páginas, ele vai colocar para fora todo o seu sentimento. Nessa obra, que é um pouco mais sombria, porque quando a gente lê C.S. Lewis, a gente lembra de Crônicas de Nárnia. Eu lembro que os adolescentes, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, fez um trabalho, um acampamento sobre esse tema, e eu tive o privilégio de dar uma palestra para eles lá, nesse acampamento, onde nós vemos aquela ironia, aquele humor desse escritor. Mas aí quando a gente lê também, Cristianismo Puro e Simples, é uma obra fantástica. Nós lemos também, por exemplo, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que ele escreveu, que também é maravilhosa, tem um humor fantástico. Mas quando a gente lê esse livro, a gente vê a dor que esse homem estava sentindo. C.S. Lewis, ele morava em Londres, era um londrino, um inglês, e a história dele, ele serviu na Primeira Guerra Mundial, e Deus o salvou, Deus o trouxe para o cristianismo. Apesar de ele ter outros amigos escritores que não se converteram, mas ele foi um grande baluarte, escritor mesmo de Deus. Deus o chamou e trouxe ele para essa luz que nós participamos. E ele foi então esse homem erudito, esse homem inteligentíssimo, escreveu centenas de obras maravilhosas, de um jeito que enriquece o nosso conhecimento. Depois de um tempo, essa mulher, que é a esposa dele que ele fala, ela era uma americana, e ela leu um livro dele, e ela estava escrevendo, e ela queria conhecê-lo, e vai até a Inglaterra para discutir com ele, e lá ela conhece, volta para os Estados Unidos, e ela era casada, tinha 2 filhos, e o seu marido já tinha arrumado uma amante, e já estava no alcoolismo, tudo, e acaba separando dela, e ela fica só. Então ela volta para a Inglaterra, porque ela queria continuar escrevendo, porque ela também era uma escritora. E ela, apesar de ser, na época, uma ateia, ela não cria em Deus, Deus foi começando a trabalhar no seu coração, e ela se converte ao cristianismo também, e ela já conhecendo C.S. Lewis, a casa dela se torna um ponto de encontro para grandes intelectuais da época. E eles conversam ali, e nasce, C.S. Lewis já era um senhor, já tinha mais de 60 anos, e nasce uma grande amizade entre ele e aquela mulher. E aí, um tempo depois, ela é diagnosticada com câncer no seio. Ela faz um tratamento,
e C.S. Lewis começa a não só ter amizade, mas gostar um pouco mais dela, apesar da idade. Mesmo sabendo que, quem sabe, ela tivesse uma sentença na vida dela, porque naquela época a cura do câncer era muito mais complexa do que hoje. Mesmo assim, ele a pede em casamento e ele casa com ela. A história é um pouco mais longa, não vou me prender a isso, mas mesmo casado, ele sabendo que tinha uma sentença, eles vivem durante 4 anos e o câncer volta de novo com muito mais força e ela falece, praticamente 4 anos depois que eles casaram. E nesse período, apesar deles serem amigos, muito amigos, cresce um grande amor no coração dele durante apenas 4 anos, por essa decisão dele ter se casado com ela. E aí agora, diante da morte, C.S. Lewis, então, ele começa a questionar Deus. Esse homem que escrevia sobre Deus, que escreveu, por exemplo, como falei, cristianismo puro e simples. Um homem crente, um homem conhecedor da palavra, um homem que conhecia, que sabia de Deus, mas começa a questionar. Por que ele tinha que passar por tanta dor e sofrimento? Numa das partes do livro, no seu parágrafo, ele fala assim, olha, Deus não esteve fazendo uma experiência com minha fé, nem com meu amor, a fim de avaliar-lhes o caráter. Ele já sabia isso, porque Deus já conhece tudo, Deus é Deus. Era o que eu não sabia, ele já sabia disso, era o que eu não sabia. Nesse julgamento, ele nos faz ocupar o banco dos réus, o banco das testemunhas e o assento do juiz de uma só vez. Sempre soube que o meu templo era um castelo de cartas. A única forma de me fazer compreender o fato foi colocá-lo abaixo. Ou seja, todo o seu templo, toda a sua casa, todo o seu conhecimento veio abaixo diante do sofrimento. Um homem que conhecia. A história que ele narra, ela é triste, mas ao mesmo tempo nos dá esperança. Eu não sei quem está me vendo nos seus lares, ou quem virá no futuro essa mensagem. Eu não conheço o que está passando no coração de vocês. Mas eu tenho certeza absoluta que todos nós passamos pelo luto, pelo sofrimento. Todos nós sofremos muitas das vezes. E muitas das vezes não sabemos lidar com isso. Nós não sabemos lidar. No texto que lemos, na Bíblia, nós vemos também Jó, num grande lamento. Esse homem lamentando no capítulo 3. Poucas pessoas pregam no capítulo 3 de Jó. Normalmente a gente prega o capítulo 1 e o capítulo 2. Por que a gente faz isso? Porque o capítulo 1 e o capítulo 2 não mostram um Jó frágil, mostram um super-herói. Parece que quando nós terminamos o capítulo 1 e o capítulo 2, assim, a fé de Jó, nós sabemos que era inabalável nesse sentido, dele continuar servindo a Deus. Mas parece que Jó, ele era imune à dor. Apesar de que quando ele está diante de sofrimento, ele vai chorar, mas parece que ele era um super-herói mesmo, uma pessoa que nós não conseguimos alcançar na nossa fragilidade humana. No capítulo 1, por exemplo, nós vemos a prosperidade dele. Nós vemos, falando sobre o seu caráter, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, vai falar sobre o seu caráter, que era temente a Deus. Se nós pegarmos na Bíblia, a gente vai ver isso. Jó era temente a Deus. Então começa assim, ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que desviava-se do mal. Olha que bênção. Gostaria de ser como Jó. Aí, nós vamos ver também sobre a sua família, no versículo 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Naquela época, eu estava falando no curso teológico na segunda-feira, ter filhos naquela época, e até hoje para os judeus, é bênção. Às vezes, quando o pastor lê aqui, quando vai fazer a apresentação de criança, que fala dos filhos sentados à roda da sua mesa, estava falando ali no contexto judaico, mas também serve para nossos dias. Quando a gente fala de filhos, nós estamos falando de riqueza. Infelizmente, a cultura ocidental, ela tem distorcido isso. O materialismo entrou de uma forma tão grande na humanidade e tem atingido a igreja hoje. Nós, hoje, os ocidentais, como nós vamos para a Europa, para os Estados Unidos e agora também para o Brasil, parece que as famílias estão cada dia menores. 1 ou 2 filhos no máximo. Aí falam assim, eu não tenho mais filho porque filho custa muito caro. Só que o meu pai, pobre, teve 10 filhos e criou os 10 filhos e todos nós estamos aqui. Eu estou aqui, não morri, estou bem. Meu avô teve 13 por parte de pai, meu avô por parte de mãe teve 18 filhos e viveram. Eles eram muito mais pobres e tinham muito mais filhos, que para eles filhos era riqueza. Só que hoje, essa cultura onde é melhor você ter um cachorrinho do que um filho, entrou não só no movimento, na cultura de um modo geral, mas também dentro da igreja.
Nós parece que não temos mais essa noção de riqueza. Então Jó era um homem rico, porque ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Isso era motivo de riqueza. Quando fala disso, está falando de riqueza, porque para eles é riqueza. Até hoje, quando nós vamos para Israel, o pastor Carlos deve ter visto isso, o pastor Hermes também, quando você anda na praça, na região ali dos judeus, você vê jovens casais de 20 e pouco, 30 anos, com 4, 5 filhos, andando na praça. Porque para eles ainda é, né, dentro dessa cultura, ainda é riqueza. É diferente o modo de se pensar. Mas nós vemos também, quando fala da prosperidade de Jó, fala dos seus bens materiais. Versículo 3, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço. De maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Era um homem riquíssimo. Era um homem muito poderoso. Mas a partir do versículo 6, começa a acontecer a adversidade na vida de Jó. Para a gente entender o capítulo 3 que nós lemos, nós temos que entender o 1 e o 2, mesmo que seja bem rápido. Então no versículo 6 em diante, vai até o 19, vai falar sobre a adversidade de Jó. Quando Satanás ele vai à presença de Deus, não foi para falar de Jó. Quando nós lemos aqui, a partir do versículo 6, por exemplo, diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás apresentou-se diante do Senhor. Aí no versículo 7 diz assim, ó, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Ele não falou de Jó. Não tinha um interesse no Jó. Satanás não provocou Deus. O Jó está lá. Não provocou Deus. Quem provocou foi Deus a Satanás. Tem um pregador brasileiro, eu gosto muito dele, ele fala que Deus pegou o seu servo, esfregou na cara de Satanás e falou assim, olha Satanás, tem uma pessoa fiel lá na terra. Quem sabe Deus está fazendo nessa noite, pegando você e falando para Satanás e dizendo, olha lá, tem um servo fiel que está andando, que anda nos meus caminhos. Mas quando eu leio essa passagem, versículo 7 em diante, diz assim, ó, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Ele diz, né, ele respondeu Satanás ao Senhor, ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus fala assim, ó, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Nesse momento, parece que eu vejo pela primeira vez a mensagem, a doutrina da prosperidade sendo pregada por Satanás. Porque Satanás vai falar o seguinte no versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas, versículo 11, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti e a tua face, na tua face. Ele está dizendo que nós só servimos a Deus porque nós estamos aqui na igreja para ser abençoados. Se acabar o dinheiro, se acabar a fartura, nós vamos amaldiçoar a Deus. É isso que Satanás está dizendo para Deus. Mas Deus conhecia seu servo. Do mesmo modo que Deus conhece você e a mim. Será que Deus pode dar testemunho de você e de mim nessa noite? Deus conhecendo o seu servo, no versículo 12 ele diz assim, ó, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, nós lemos na Bíblia que ele vai e destrói tudo. Destrói as riquezas, os animais, os servos. Ele mata os filhos, todos os filhos de Jó, que era a sua riqueza também, muito maior até. Ele destrói tudo. Mas Jó, no versículo 21, diz assim, ó, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22, e tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Acabou a riqueza. Jó provou que a doutrina da prosperidade, que só serei crente se Deus me der as bênçãos, se Deus me enriquecer, é mentira. Por isso que eu digo que é um ensino demoníaco
dentro das igrejas, porque nós ensinamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, quando ela fala de prosperidade, ela fala em todos os sentidos, e eu vou dizer uma coisa bem clara para mim e para nós todos que estamos aqui, e para quem está vendo no seu lar também. Nossa maior riqueza, nós já recebemos, então o motivo de estarmos aqui é apenas para agradecer por essa riqueza. Aí você pode perguntar, mas pastor, lá na minha casa está faltando alguma coisa, eu estou sem dinheiro no banco, estou no vermelho, então como que eu tenho a maior riqueza? Tem sim, porque a maior riqueza, ela aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu, e ali Ele expiando os pecados nossos, nós passamos a ter essa salvação. Essa é a maior riqueza, a maior bênção que um crente pode ter recebido. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos motivo para glorificar a Deus, porque a maior riqueza nós já recebemos. O que vier depois é pequeno perto de tudo isso, porque Jesus Cristo já morreu e já me garantiu a vida eterna. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele promoveu, Ele escreveu o teu nome no livro da vida, e Ele te garante que você já vive a eternidade com Ele. Glória a Deus, que maravilha. Mas continua o capítulo 2, vamos lá. Mais uma vez, Satanás se apresenta diante de Deus. Vamos ver. Ele disse, capítulo 2, versículo 3. Ele disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Mais uma vez pergunta. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Mais uma vez agora, o inimigo vai dizer que para você ser crente, você tem que ter saúde. Se você não tiver saúde, você não vai ser crente. Eu já vi pessoas pregando, dizendo que crente não fica doente. É só pedir que Deus vai curar. É só falar que Deus vai curar. E se Deus não curar? E se você morrer? E se eu morrer? Será que a minha fé está baseada nisso? Eu sempre digo que, se eu acordar amanhã, é porque Deus está comigo. Mas se eu não acordar, é porque eu estou com Deus. Então eu já vivo a eternidade. Glória a Deus. Não muda nada, eu vou estar com Deus sempre, independente de onde eu estiver. Independente do lugar que eu estiver. Então, meu irmão, a nossa bênção já está na mão, então nós podemos envergonhar novamente o inimigo. E é o que Jó faz. E Deus, no versículo 6 do capítulo 2, diz assim, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Jó, então, agora é cometido de uma doença terrível. A Bíblia diz que da cabeça até a planta dos pés, ele foi coberto por tumores. Tem uma parte mais à frente do livro de Jó, que diz que saíam bichos desses tumores. Eu não sei se é alegórico, mas nós podemos imaginar a dor e o sofrimento que esse homem passava. Que estava passando. Aquele homem mais rico. Aquele homem que tinha todo o poder, que tinha toda a riqueza. Era o mais rico do Oriente. Agora, sentado na cinza, ainda ouve a sua esposa dizer, amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, para que viver? Mas no capítulo 10, no versículo 10, nós vemos mais uma vez o super-herói entrando em ação. Ele diz assim, porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. E aí o versículo 11 a 13, vai aparecer os 3 amigos dele, que se sentam ao lado dele. E eles ficam durante 7 dias ali, sentados na cinza, sem uma palavra, sem pronunciar uma palavra, vendo o sofrimento daquele seu amigo, tudo que ele estava passando. Mas então, termina o capítulo 2, e agora começa o capítulo 3. E o capítulo 3, ele vai mostrar um Jó diferente do que terminou lá dizendo que ele não havia pecado, ele não havia falado nada, ele não pecou com seus lábios. Ele diz, bendito seja o Senhor, porque quando ele soube da morte dos seus filhos, ele raspou a cabeça, ele rasgou a roupa, ele se sentou nas cinzas, ele foi ao chão, e ele mesmo ali no chão, a Bíblia diz que ele adora a Deus, e ele diz que, como ele tinha saído nu, ele voltaria nu, então ele ainda estava ali. Mas no capítulo 3, ele vai mostrar um Jó humano, não um super-herói. Ele não era um super-herói, ele era uma pessoa, como eu e você. Uma pessoa que a Bíblia deixou-nos escrita, para que nós pudéssemos nos espelhar nele, como um exemplo. E aí ele vai mostrar então agora, tudo que estava no seu coração.
Depois de 7 dias de sofrimento silencioso, Jó não abriu a boca para amaldiçoar a Deus, mas sim para maldizer o dia do seu próprio nascimento. Agora ele começa então, dizendo assim no versículo 1 do capítulo 3, depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou seu dia natalício, ou seja, o dia que ele nasceu. Ele começou então a falar de tudo que ele havia passado. E a pergunta que vinha ao meu coração, quando eu lia isso, é: a morte já te pareceu uma solução? Será que você, muitas das vezes, diante do sofrimento, já pensou até em morrer? Já pensou em não ter existido? Já pensou em... Por quê? Que sentido tem a vida diante de tanto sofrimento? Minha pergunta diante de tudo isso é: quem que planejou o sofrimento de Jó? Jó era um homem fiel a Deus. Jó era um homem íntegro. Jó não se desviava do mal. Quem foi que planejou a dor e o sofrimento de Jó? Foi o diabo? Como muitos crentes acham que o diabo atribui mais poder para ele do que realmente ele tem. Aliás, ele não tem poder, todo o poder está na mão de Jesus. Ele tem astúcia, inteligência, sagacidade, mas ele só faz o que Deus manda ele fazer, ou deixa ele fazer. Manda ele fazer. Ele não tem poder, porque todo o poder está na mão do meu Jesus. Todo o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, no inferno. Todo o poder está na mão de Jesus Cristo. Então o que sobra para alguém? Não sobra nada. Tem pessoas que acham que tem poder. Tem pessoas que querem de todas as maneiras ganhar isso ou aquilo aqui na terra, porque acham que tem poder. Mas a Bíblia nos ensina que todo o poder já foi dado para Jesus Cristo. Está na mão do nosso Jesus. Glória a Deus. Então quem foi que planejou o sofrimento de Jó? Quem ordenou a execução de toda a dor em Jó? Ninguém aqui poderá dizer, como eu disse, que foi o diabo, mas sim, quem planejou e quem determinou, quem falou do sofrimento de Jó, foi o próprio Deus. Deus é que falou: olha, o Jó está lá, Jó é fiel. O diabo faz um desafio, aí Deus fala assim: então toca nele, destrói o que ele tem, para ver se ele vai pecar. Então tudo foi Deus que fez. Muitos, diante do sofrimento, acham que tudo vem do inimigo e reclamam, perdem a fé por achar que Deus não está vendo. Mas gostaria nessa noite de dizer que nada escapa aos olhos do nosso Deus. Deus é soberano, o poder está na mão dele. Tudo está no seu controle. Tenho certeza de que alguns aqui nesse culto perderam muitas das vezes pais ou mães. Eu já perdi meu pai e minha mãe. Ou então irmão, esposa ou esposo. Perderam parente ou amigos. Independente se foi de uma doença, ou se foi de um acidente, ou se foi, como a gente fala, de morte natural. Não importa, mas já perdeu. Nesses momentos parece que o chão vai se abrir. Que você não suportará, que a vontade é acordar do pesadelo que você está passando. E surge em nossa mente, falha, pequena diante de Deus, uma pergunta simples: por quê? Por que, meu Deus, estou passando por isso? E muitas vezes não obtemos resposta. Nós podemos ver, você pode ler depois o livro de Jó inteiro, até o capítulo 42. Você vai ver ali Jó sendo acusado pelos próprios amigos. Quem sabe o pecado estava nele. Quem sabe arrumando uma desculpa para Deus, para não, você está passando por isso porque você errou. Você falou isso, então por isso que você está passando. Mas não esqueça que Deus está no controle de tudo. Deus, diante do sofrimento, nós não conseguimos compreender. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém aqui consegue compreender a mente de Deus. E eu vou dizer mais. Nunca nós conseguiremos compreender na plenitude a mente de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos criatura. Mesmo quando você estiver no céu, diante de Deus, você não vai compreender Deus na sua plenitude. Porque cada dia será um dia de aprendizado com esse Deus. Porque Deus é que te criou. No dia em que você conseguisse compreender Deus, é porque você estava acima de Deus. E ninguém nunca estará acima desse Deus. Então nunca nós conseguiremos compreender. E aí você pergunta: pastor, mas por que eu estou passando por isso? Eu falo: não sei. Não tenho resposta, eu só sei que Deus está no controle. É isso que nós estamos trazendo aqui hoje. Independente da dor que você esteja passando, não importa, meu irmão e minha irmã, Deus está no controle de tudo. E Ele mostra isso no livro de Jó. Ele mostra, e Jó mostra também aqui a sua fraqueza, ele mostra a sua humanidade, porque no capítulo 3, ele vai amaldiçoar o seu dia, ele vai dizer que bom seria se ele não tivesse nascido, se ele tivesse sido abortado. Ele diz aqui que nós lemos,
que ele não pudesse ter visto a luz. Ele diz que no dia de festa, ele fala assim, ó, no versículo 7, seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. O que quer dizer isso? A noite do quê? A noite do seu nascimento. Do mesmo jeito na cultura deles, como na nossa, no dia do nosso nascimento, o que acontece? Festa. Quando você faz aniversário, você faz uma festa, porque você quer comemorar o dia que você nasceu. Só que Jó não queria, ele queria que as músicas cessassem, parasse, aquele dia de vida que ele tinha tido, ele queria que não existisse. Continuando, versículo 8, amaldiçoa aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar os monstros marinhos, escureçam suas estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, e que ela espere a luz, e a luz não venha, que não veja a pálpebra dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, ou seja, eu nasci. Por que não fechou? Por que eu tive que nascer? Era um homem como eu e você. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, você vai estar diante do luto, vai estar diante da tristeza, vai estar diante da dor e não vai compreender. Mas Deus nessa noite está dizendo, eu estou no controle. Mesmo depois, durante 41 capítulos, nós vamos ver Jó, o silêncio de Deus. Nós vamos ver quando Jó faz os questionamentos dele. Jó, quando faz todos os seus porquês, Deus não responde. E muitas vezes você vai passar por dor e sofrimento. Eu vou passar por dor e sofrimento. E Deus vai se calar. E eu vou compreender na minha pequenez que Ele está no controle de tudo. O que adianta, o que nós podemos achar que durante a vida que eu tenho aqui na terra já é o suficiente? Porque Jó estava aqui apenas olhando para os seus dias naquele momento. Ele não estava contemplando o futuro. Mas ele vai contemplar o futuro. Ele não estava contemplando o futuro. Mas nessa noite nós temos a história de Jó, do 1º ao 42º versículo, para o capítulo, para a gente entender e já conhecer a história dele. É muito fácil falar de Jó hoje, porque eu já conheço o final. É muito fácil agora eu dizer, entender o que vai acontecer comigo, porque eu já tenho a palavra de Deus na minha mão. Naquela época Jó não tinha. Jó tinha apenas a confiança num Deus. Mas ele não conhecia a sua história, porque ele não tinha chegado até o final dela. Mas Deus se calou, mas Jó continuou firme. Mesmo ele perguntando por quê. Então, diante da dor e sofrimento, meu irmão e minha irmã, você muitas das vezes vai questionar a Deus. Não é feio, não é pecado questionar Deus. Por que Deus eu estou passando por isso? Por que o meu filho está passando por fome? Por que o meu filho não tem isso agora, nesse momento para dar? Deus fala, nesse momento, eu estou no controle de tudo. A minha palavra te garante isso. Por que eu não tenho o meu emprego? Por que eu estou desempregado? Fica tranquilo, eu estou no controle de tudo. Os filhos de Deus serão sempre protegidos por Ele. Como uma galinha protege os seus pintinhos, assim Deus também protege nós debaixo das suas asas. Que nós possamos confiar nele. Por quê? Aí quando eu estou naquele momento de luto, de dor, normalmente surge entre aspas aqui, os conselheiros super crentes. E aí eles dizem assim, ó, Deus está no controle. Nós sabemos disso. Isso faz parte da vida. Outros dizem, todos nós um dia passaremos por isso. Você vai se recuperar. Ou então, era a vontade de Deus. Nós sabemos que é verdade. Mas quem sabe, é só quem está passando. Não vai entender. Agora o pior de tudo, é quando você ainda está chorando, você ainda está passando por tudo aquilo, vem aqueles outros e dizem, olha, você tem que olhar para frente, você tem que se erguer. É verdade, é verdade. Mas quem sabe, seja um momento apenas de você ficar em silêncio. Porque os amigos de Jó, enquanto estavam ao lado dele em silêncio, estava bom. Mas quando eles abriram a boca, eles começaram a maltratar Jó, diante do sofrimento. Porque eles não compreendiam o que Deus estava falando. Quem sabe, aquela pessoa que está do seu lado sofrendo, e você não entende ainda, porque você não passou por isso. Quem sabe seja um momento apenas de você fazer companhia para ela. Quem sabe orar com ela. Quem sabe, mas não orar, Senhor, cura. Não, orar, abrir o coração, deixar que Deus flua entre vocês, pela amizade. Mas não usar palavras, ditos conselhos, para dizer que a pessoa tem que mudar pelas suas forças. Quem sabe, a dor que você está sentindo, nunca passe. Pastor, que palavra dura, que palavra triste. Mas é verdade, nós somos humanos. Nunca passe aqui na terra, mas um dia, nós temos certeza absoluta, que nós encontraremos com Jesus. E o Apocalipse diz que toda dor passará. Lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais essa tristeza que você está sentindo. Lá acabou.
Por mais difícil que seja passar aqui na terra, é o momento de passar pelo deserto. Mas temos certeza absoluta que um dia nós herdaremos a Jerusalém de Deus. Do mesmo modo, no simbolismo ali do povo de Israel, que passou 40 anos no deserto, sofrendo, nós também estamos no deserto. E o deserto é lugar de sofrimento. Mas eles tiveram certeza. E os que permaneceram fiéis, os dois espias que falaram, Josué e Caleb, que Deus estava no controle, que Deus é que dava a vitória, eles continuaram vivos para eles ver a vitória. E eles passaram o Jordão e começaram a conquistar a terra que Deus havia prometido. Nessa noite Deus diz, a terra já está prometida a vocês, basta apenas confiar em mim, por mais duro que seja a vida. Não é pecado questionar Deus, como eu disse. Não é pecado chorar. Não é pecado querer, muitas vezes, desaparecer. Como Jó mostra aí no capítulo 3. E não é pecado nem mesmo nunca querer ter nascido, como Jó fala aqui. Mas o que ele vai mostrar é que essa atitude dele, essa palavra dele, estava errada. Porque se ele não tivesse nascido, ele não ia contemplar a sua vitória final. Então Deus diz, é bom que você tenha nascido, porque a vitória já está nas tuas mãos. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 39, nós lemos assim, e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, aqui falando de Jesus, lá no Getsêmani, quando ele estava diante da morte, diante do sofrimento e da dor. O próprio Jesus, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para morrer por nós. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Será que eu posso orar assim? Mas foi Jesus que orou, mas ele nos deixou o exemplo. O que quero te chamar aqui é que pode ser que a sua dor, como eu disse, muitas vezes não desapareça totalmente. Você sempre vai lembrar. C.S. Lewis, ele mostra isso. Por 4 anos apenas casado, ele passou a amar aquela mulher de uma forma grandiosa. E ele questiona Deus. O livro inteiro, e eu gostaria que vocês lessem, porque é um livro muito fácil de ler, muito pequeno de ler, muito rápido, mas ele traz um ensino fantástico, porque ele vai nos mostrar um homem sofrendo pela dor, um homem crente, um homem que parecia um super-herói, mas diante do sofrimento, ele desaba. Por que você e eu não podemos desabar também? Por que não? Jó não abriu a boca para amaldiçoar Deus, mas sim para maldizer o dia do seu próprio nascimento. Por que eu fui nascer? Essa é uma pergunta que nos momentos de dor já foi feita aos prantos por muitos filhos de Deus. Muitos já passaram por dor e já viram isso, e já questionaram isso. Um deles, como exemplo, foi Jeremias, diante de tudo que ele via, o que ia acontecer com Jerusalém. Jeremias capítulo 20, versículo 14 em diante, diz assim, maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Jeremias falando, parece uma repetição de Jó. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu, e ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Porque não me matou na madre, assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam de vergonha? Jeremias, o grande profeta, que anunciou a destruição de Israel, ali, ou do povo que estava adorando a outros deuses, se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. E como foram, praticamente não destruídos, mas o templo foi derrubado, e eles foram levados cativos durante 70 anos para a Babilônia. Esse mesmo homem também não queria, chegou num ponto de ver tanto lamento, tanta tristeza, ele pediu para que não tivesse existido. Era um profeta, um homem chamado por Deus. Quem sou eu diante dele? Nada. Então, por que eu não posso desabar também? Então não é envergonhoso isso. E podemos ver Jó aqui, encerrando sua maldição, dizendo 4 porquês. Quando nós vamos para o finalzinho do capítulo 3, já para encerrar, ele faz mais 4 porquês, fazendo pergunta que somente Deus é capaz de responder. Não há nada de errado em perguntar, desde que não pensemos que Deus nos deve uma resposta. Eu vou repetir isso. Não há nada errado em perguntar. Por quê? Desde que não pensemos que Deus nos deve uma resposta. Ele não deve nada a ninguém. Ele é Deus, soberano. Eu sou criado por Ele, filho dele. Eu apenas tenho que obedecer.
Gostaria de repetir a pergunta inicial. Será que a morte já pareceu uma solução para você? Mas que ela não seja concretizada nunca, desde que não seja a vontade de Deus. Deus está no controle. Jó estava errado quando ele amaldiçoou os planos de Deus, quando ele disse que ele não deveria ter nascido, mas foi plano de Deus que ele nascesse. Jó estava errado quando desejou nunca ter nascido, pois o fato de existir, ele pôde contemplar a sua redenção. Jó estava errado, não porque questionou a Deus, mas porque os planos de Deus são maiores que o nosso. Então a dor está intrínseca ao viver nessa terra, mas a redenção também é uma garantia aos escolhidos por Deus. Para nós, hoje, é mais fácil falar de Jó, porque sabemos o final da história, como eu disse. Ele não sabia, mas continuou perseverante. Agora, falando um pouquinho, para encerrar, do livro de C.S. Lewis, tem umas frases que eu grifei, que eu achei muito boa, e gostaria de compartilhar com você. Ele diz assim, nesse meio tempo, onde está Deus? Ele pergunta, diante do sofrimento do luto. Quem sabe você já perguntou isso. Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, muito feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele. Tão feliz que se vê tentado a sentir suas reivindicações como uma interrupção, né? Quando você está tão feliz e Deus pede para você vir à igreja adorar, mas você está tão feliz, tão rico, aí você fala, Deus está me interrompendo o meu prazer, o meu lazer. Por que eu tenho que adorar a Deus? Caso se lembre e volte ele a gratidão e louvor, você será recebido de braços abertos. Então, ou seja, eu estou tão feliz, que mesmo que Deus questione, por que você não me adora? Você fala, não, você está me interrompendo, porque você está feliz. Mas volte-se a Ele quando estiver em grande necessidade. Quando toda outra forma de amparo for inútil, e o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho, sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Aconteceu com Jó. Quem sabe na fartura, eu esqueça de adorar a Deus. Mas quem sabe no sofrimento, eu adoro a Deus. E nós vamos entender isso. Por que Jó também fala isso? Assim também foi com Jó. Ele, diante do sofrimento, lamentou, amaldiçoou o dia que nasceu. Ouviu a acusação dos seus amigos, questionou a Deus, mas não teve resposta. Mais uma parte do livro do C.S. Lewis aqui, ele diz assim, bem-aventurados os que choram. Nós citamos esse versículo, faz parte do Sermão da Montanha. Jesus Cristo dizendo, ali no capítulo 5 de Mateus. E eu aceitava isso quando eu estou bem, quando eu estou com fartura, quando eu estou tudo bem. Aí você lê assim, bem-aventurados que choram. Você fala, deve ser de alegria, né? Eu recebi uma bênção, então eu estou chorando de alegria. Será que é isso? Não há nada, ele continua dizendo aqui, muito feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele, tão feliz que você está. Mas ele diz assim, não há nada que eu não estivesse considerando. É claro que é diferente quando as coisas acontecem conosco, não com os outros, e na realidade, não na nossa imaginação apenas. É muito fácil dizer quando está na imaginação, mas quando eu estou passando pela dor, é muito maior. Quando a dor realmente ela está em nós, ela passa a fazer sentido. E uma outra frase dele diz assim no livro, quando não há em sua alma, exceto um grito de socorro, talvez seja o exato momento em que Deus não o pode atender. Você é como homem que se afoga e que não pode ser ajuntado, portanto se debater. É possível que seus gritos repetidos o deixem surdo à voz que você espera ouvir. E você não ouve nada. Mesmo que você não ouça, mesmo que eu não ouça, Deus está no controle de tudo. Esse é o lamento de quem sofre e não vê o final do sofrimento. Quem sabe seja o momento em que Jó chegou ao ponto de amaldiçoar o seu dia. Não sei o que estava passando. Não posso dimensionar a dor de Jó. Eu não posso dimensionar. Não sei quantos são os questionamentos também seus. Os meus eu sei, mas os seus eu não sei. Eu não sei quando você está deitado no travesseiro, quando você está naquele silêncio, quando você está só. Quando o dia raia e você está em sofrimento, parece que o dia nunca termina. Mas quando ele termina, a noite parece muito mais longa, muito mais fria, muito mais triste. Por quê? Por que isso acontece? Não sei te responder. Eu só sei dizer que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Eu gostaria de encerrar dizendo, Jó sofreu para se aproximar de Deus.
Jesus sofreu por nós, para que nós nos aproximássemos de Deus. Jó, no seu sofrimento, o sofrimento fez com que ele se aproximasse de Deus. Mas o nosso Jesus, que morreu na cruz, ele sofreu para que nós nos aproximássemos de Deus. Hoje, nós temos o exemplo de Jó. E Jó, no capítulo 42, versículo 5, ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Depois de todos os questionamentos, depois de todo o sofrimento, Jó agora, ele fala: olha, na riqueza, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. Sabe, naquela alegria, nas festas, eu apenas conhecia Deus de ouvir falar. Mas foi no sofrimento que Jó aprendeu. E ele falou isso antes de ter restabelecido a sua riqueza, antes de ter os filhos, antes de ter sido curado, que a Bíblia não mostra isso. Antes, porque isso vai acontecer posteriormente, ainda no capítulo 42. Foi quando ele orou a Deus e falou: olha, antes eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, naquela riqueza, em tudo que eu tinha. Mas o sofrimento fez com que ele agora conhecesse Deus, contemplasse Deus com os seus olhos. Glória a Deus. Quem sabe o sofrimento, ele venha na nossa vida, como o verdadeiro evangelho prega, para que nós possamos nos aproximar de Deus. Mesmo antes de Deus restaurar, ele já viu isso. Se você olha hoje para a história de Jó, e diz que nunca chegaria a ter a fé dele, não se sinta constrangido, pois hoje estamos num lugar, quem sabe, que Jó gostaria de estar. Por quê? Jó, quem sabe, gostaria de estar nesse lugar que nós estamos. Porque hoje nós temos Jesus. Esse Jesus que na cruz, ao fazer-se maldição em nosso lugar, e por isso passar pelo maior sofrimento, que faz o de Jó uma pergunta que seja apenas uma sombra. O sofrimento de Jó foi apenas uma sombra muito pequena, quem sabe mostrando o grande sofrimento que viria para a salvação da humanidade. Jesus ali, em Mateus 27, 46, diz assim, ó: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Esse Jesus que estava ali no Getsemane, que suou gotas de sangue diante de tanto sofrimento, por mim e por você, ele nos garante, ele nos dá hoje um bálsamo em nosso coração. Por maior que seja a sua dor, meu irmão, por maior que seja a sua dor, minha irmã, por maior que seja a minha dor, não é nada perto do que o nosso Jesus já passou, pelo que ele já sofreu, pelo que ele já nos deu. Essa é a grande vitória. Mas o próprio Jesus, ele questiona, ele fala: Deus, por que o Senhor me desamparou? Quem sabe seja hoje o seu choro. Quem sabe seja hoje a sua tristeza, quem sabe seja hoje o vazio, quem sabe quando você está deitado no travesseiro e você chora. Pode chorar, pode questionar, mas Jesus já morreu por você e já te garante vitória. Esse Jesus é a resposta para a sua dor. Não sei até quando ela vai durar, não sei. Não sei até quando você vai questionar, mas eu disse: não se envergonhe de chorar, não se envergonhe de gritar, não se envergonhe de perguntar a Deus: por que, Senhor? Pode perguntar. Não se envergonhe. Pode ser que Deus não responda. Mas a única resposta que posso te dar hoje, só sei, é que Jesus, esse Deus, nunca nos desamparará. C.S. Lewis, ele passou por uma grande tristeza ao ver a sua esposa falecida. Outros passaram, e têm passado, e muitos passarão ainda. Muitos já perderam filhos, pais, mães, como eu disse. É triste. Pastor, é uma mensagem triste, mas ao mesmo tempo alegre. Por que alegre? Porque eu tenho Jesus. E esse Jesus está aqui nessa noite. Esse Jesus consola o teu coração e o meu coração. Converse com Ele. Sirva a Ele. Ouça a sua voz. A sua palavra está aqui para que nós possamos meditar nela e ter o nosso coração restaurado. E que todos os dias, ao acordar, ao que for dormir, independente da dor, peça para que Jesus esteja com você ao seu lado, para que Ele possa te consolar. Ele é o consolo. Ele é a nossa vitória. Eu não tenho resposta para você. Eu não sei o porquê. Eu só sei que Deus está no controle de tudo. Essa é a primeira mensagem dessa série que se inicia hoje. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.